Ei, escuta o Ronaldo. Você é o tipo de pessoa que reconhece os seus erros. Quando você reconhece o seu erro, você se arrepende e sequer tenta justificar o que você fez. Eu tenho a impressão que poucas pessoas reconhecem de fato os seus erros. Eu também acho que ainda menos pessoas reconhecem, se arrependem e não tentam justificar o que fizeram. Geralmente a gente justifica, não é verdade? Mesmo quando reconhecemos, a gente justifica. E isso acontece desde o início da humanidade. Está lá no Gênesis. O que Adão fez quando ele comeu do fruto proibido? Deus chegou no jardim e perguntou: Ei, o que você fez, Adão? Comeu do fruto proibido. E Adão admite o erro que cometeu. Ele admite o erro. Mas o que Adão faz? Ele transfere a culpa. Transfere a culpa para Eva. E quando Adão transfere a culpa, ele perde a chance de experimentar o profundo arrependimento. Hoje eu quero falar sobre reconhecer o erro, arrepender-se e mudar de vida. E para isso, mais uma vez, eu vou compartilhar o verso 72, do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, aqui na nossa série Aprendendo com Jesus. Eu citei esse verso no vídeo anterior da série. Está aqui no canal, está aqui no Instagram também. Mas eu volto a esse verso porque ele traz um ensinamento poderoso para a nossa vida sobre reconhecer o erro. Escute só, o versículo bíblico diz bem assim: E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Repare o finalzinho. E começou a chorar. Pedro negou a Jesus, negou 3 vezes. Havia sido avisado. Pedro disse que não negaria. Pedro garantiu que seria preso, que morreria se preciso, mas não negaria Jesus. Mas quando se viu em apuros, quando percebeu os riscos, Pedro tentou salvar a própria pele e negou a Jesus. Apenas depois do galo cantar 2 vezes, Pedro caiu em si, lembrou do aviso dado por Jesus, e aí o que acontece? Ele começou a chorar. A reação de Pedro é reveladora, gente. O choro de Pedro, ele indica o reconhecimento do erro. Pedro chora, porque percebe que ele falhou com Jesus. Pedro percebe, inclusive, que não manteve a palavra dele. O choro de Pedro indica que ele olha para si mesmo, reconhece a culpa, reconhece que foi fraco, reconhece que não tinha honrado o compromisso. Porque ele tinha um compromisso verbal com Jesus. E para mim esse fato traz outras lições para a gente. No choro, Pedro olha apenas para si. Pedro não justifica. Às vezes a gente até pensa: caramba, errei. Mas mesmo que a gente não fale, que a gente não verbalize, lá na nossa cabecinha, a gente fica tentando encontrar desculpas para o erro. A gente fica dizendo para a gente mesmo: ah, mas eu fui surpreendido, eu não estava preparado, ah, eu estava meio com sono, eu fui pego no susto, ah, mas se não fosse o fulano ter feito não sei o quê, pá. Não é assim que funciona? Pedro não. Pedro chora, apenas isso, chora. Ali Pedro revela a sua vulnerabilidade. Ele não olha para os lados para justificar o que fez. E quando isso acontece, Pedro tem 2 escolhas: seguir com a culpa, se vendo como um traidor, ou reagir e mudar, tornando-se a pessoa fiel e leal que ele achava que era. E é justamente essa a escolha de Pedro. Pedro reconhece o erro, se arrepende, não busca culpados e muda de vida. Negar a Jesus foi a virada de chave na vida de Pedro. A partir dali, o apóstolo se torna, de fato, um discípulo de Jesus. A partir daquele episódio triste, vergonhoso, Pedro assume uma nova postura e ele passa a ser a principal referência da igreja primitiva. Ele passa a ser o grande pastor para os novos crentes judeus. Mas o erro de Pedro traz mais 2 lições para nós, e essa é para todo mundo.
Primeira, escute. Um erro não define quem você é. Segunda lição, um erro não define quem o outro é. Você não é o seu erro, mas o outro também não é o erro que ele cometeu. Muitas vezes nós julgamos e somos julgados por erros cometidos. O erro se torna um rótulo. Infelizmente, muita gente se torna refém de um erro cometido no passado. Se Pedro fosse visto como aquele que negou a Jesus, se Pedro se ele se enxergasse como o discípulo que negou a Jesus, talvez Pedro teria o mesmo destino de Judas. Gente, se definirmos as pessoas pelos erros que elas cometeram, nós fazemos do erro o destino final. Nós impedimos que as pessoas vivam uma vida abundante. Alguém que errou pode ser instrumento de bênção, instrumento de vitória. Pedro, gente, foi fundamental para a igreja. A história da igreja não seria a mesma sem Pedro. Portanto, escute o Ronaldo. Se você errou, um erro não define quem você é. Você ainda pode viver coisas grandes. Se uma outra pessoa errou, não julgue, não rotule. Um erro não define quem a outra pessoa é. Ela também poderá ser luz do mundo, sal da terra, poderá ser bênção, instrumento de bênção. Pegou a ideia? Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Abençoe a vida de alguém, quem sabe, com essa mensagem. Abraços do Ronaldo.